Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via retorna no segundo bloco, entrevistando hoje a doutora Vera Marques, professora de pediatria da Faculdade de Medicina. Doutora Vera, uma vez que a mamãe, o papai não tenham tido os devidos cuidados e a criança fica um pouco mais do que deveria no sol, ou então vai naquele horário inadequado e a criança fica com aquela vermelhidão da pele. Que cuidados devemos ter nessa situação e que outros cuidados devemos ter de uma forma geral, doutora Vera? Pois é, César, mesmo com todos esses cuidados, né? A gente tem que reconhecer que primeiro a pele é o maior órgão do nosso corpo e reveste todo o nosso corpo. Só que a pele da criança é extremamente sensível, revestindo todo esse corpo. Então, a gente tem que ter isso em mente para ver como que a gente tem que ter cuidado com as crianças, com a pele das crianças. Mas se ficou um pouco vermelha, primeira coisa, se a criança estiver com alguma veste molhada, retirar essa veste. Como eu disse, eu volto a repetir, guarda-sol não protege dos raios solares. Então, tem que também pensar nisso daí. Mas se ficou um pouco vermelho, chegar em casa, dar um banho de água corrente, água fresca, tirar todas as vestes, detritos de areia que pode estar em alguma dobrinha da criança, então tem que estar um banho generoso e fazer compressas de água na temperatura corrente no corpinho dessa criança. Isso vai refrescar o corpo dessa criança, dar líquido e passar o hidratante, aquele hidratante que as mamães conhecem, que é hidratante próprio para o bebê. Nós médicos, quando tem uma vermelhidão mais intensa, e se for uma área de pequena extensão, a gente às vezes usa um corticoide com pouca absorção. Eu falo corticoide porque eu digo que a mãe nunca deve passar sem recomendação médica, que a gente sabe os efeitos perversos do corticoide, principalmente corticoide tópico, que a gente pensa é tópico, não vai fazer mal. Quando o uso é inadequado? Exatamente. Né? O uso a gente deve saber muito usar. Tem os próprios para isso. Quando é em área de pequena extensão, porque não pode passar esse tipo de creme no corpo todo, e aí a gente consegue melhorar. Mas normalmente, César, resolve com essas duas coisas que eu te falei. 3, um banho generoso, compressa de água, ou às vezes de um soro, né, fisiológico, mas pode ser da própria água, hidratar essa criança com hidratante, passar o hidratante na pele dessa criança, deixar um ambiente bem fresco, aí com roupas frescas, roupas aí ventiladas, sem manga, num ambiente bem fresco e dar água para essa criança e normalmente a gente consegue evitar que uma queimadura leve, ela possa ter efeitos piores como a desidratação, né, que é sempre um episódio grave para as crianças. Perfeito. Doutora Vera, além desses cuidados que nós abordamos até agora, referentes à questão da exposição ao sol, que outras patologias e que outros cuidados nós devemos ter durante o verão com as nossas crianças? Pois é, César, no verão tem algumas doenças que são mais recorrentes, né? Se a gente trabalha na UPA ou em qualquer serviço de pronto atendimento, a gente vê a repetição de algumas doenças. Eu sempre digo que enquanto as crianças de pele clara, elas vão sofrer com as queimaduras de sol, as crianças mais morenas, as mães nos procuram pela pitiríase alba. A pitiríase alba são aquelas crianças normalmente que têm uma pele mais morena e começa a aparecer aquelas manchas brancas, né? No rosto, principalmente, e que assusta as mães, porque são manchas brancas. E aí ela começa a ver se há alguma doença mais grave e o rostinho fica feio. É a pitiríase alba, que é uma coisa que aumenta muito no verão, porque começa a haver uma diferença entre a pele com a tonalidade normal e esta pele que, mesmo sol, ela não consegue atingir a tonalidade normal, então fica branca. É uma patologia, digamos, frequente no verão. E as mães nos procuram, né? E normalmente o tratamento é o hidratante e às vezes a gente lança a mão também de um corticoide
tópico, que eu disse que, mais uma vez, só o médico deve prescrever, porque a gente prescreve os corticoides com pouca absorção na pele, que haja somente na camada córnea, então a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa muito frequente no verão são as picadas de inseto, né, César? Além da dengue, que a gente vai falar daqui a pouco, e você é o expert disso, mas as crianças sofrem muito picada de inseto no verão. Os mosquitos ficam aí, né, muito mais alvoroçados. Se proliferam, né? Com muito mais abundância, né? Abundância. E as crianças, a primeira coisa que eu falo, a tela nas janelas já é um fator muito importante, né, de obstáculo mecânico da entrada dos mosquitos, né, na casa. Mas quando há picada de inseto, e que a gente sabe que aquela picada de inseto altamente pruriginosa, a criança coça muito, normalmente em áreas expostas, normalmente nas pernas, né? E que o pior, se fosse só estrófilo, tudo bem, mas as crianças coçam e levam impetigo. Impetigo estreptocócico, e que a gente sabe que tem diversas doenças que são decorrentes do impetigo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo com a mãe, usar o repelente nas áreas expostas, e assim que tiver um caso das lesões, que são lesões bem pruriginosas, a criança coça muito, vermelha, e a mãe mesmo sabe que é uma picadinha de inseto, antes de se transformar em impetigo, né, a pereba, a famosa pereba, a gente usa medicamentos, às vezes uma associação de corticoide com antihistamínico, e que normalmente melhora isso. Como eu disse mais uma vez, todas essas pomadas e cremes com essas associações devem ser sob receita médica, porque eu já vi efeitos graves pelo uso desses medicamentos. Então nós temos a pitiríase alba, que acaba aumentando a frequência, né? O estrófilo, que é essa picada de inseto, a gente dá o nome de estrófilo, e a brotoeja, a famosa brotoeja das crianças, né? Os bebês, então, antes de 6 meses, as mães chegam apavoradas com a brotoeja, né? Aquela brotoeja vermelha, normalmente no pescoço, né? E eu falo para as mãezinhas, roupas frescas, líquido, ambientes frescos, ventilados, né? Não deixar o ambiente abafado, e a gente volta a usar hidratante nesse local, e compressa, e normalmente melhora. Agora, o que mais tem assustado, que assusta as mães no verão, César, são as chamadas enteroviroses. É aquelas febres recorrentes. Aí a mãe procura, eu falo assim, é uma virose. Mãe, mas é outra virose, doutora? Tudo que a criança tem é virose? Aí eu falo, porque na verdade só as enteroviroses, elas podem se manifestar nas crianças no verão só, e eu só estou falando na época de verão, de diversas formas. Ela pode se manifestar como aquele típico quadro de diarreia, pela enterovirose do verão. Diarreia, dor abdominal, vômito. Ela pode se manifestar também como um caso de uma faringite, dor da garganta, febre, vômitos, tosse. Ela pode se manifestar também como exantema na pele. E pode também ter casos mais graves, como a encefalite viral, que é uma enterovirose, e também as chamadas herpanginas. Como aumenta a frequência de herpangina, que são aquelas aftas que dão na boca da criança, e a criança fica sem comer, com febre alta e mal-estar, chorando, chorosa. E que preocupa muito as mães nesse momento. Nós terminamos aqui o segundo bloco, tendo ainda muito a conversar com a doutora Vera Marques. Voltamos dentro de 3 minutos, depois de um cafezinho e uma água gelada.